Olá, meu nome é Ana Carolina, estou relatando minha história com a ressonância harmônica. Nesse vídeo eu vou aí abrir algumas observações de tudo que aconteceu, né, até o momento que eu já relatei. Quando a gente solicita a onda com o professor Hélio Couto, a gente, na verdade, quer resolver os problemas que a gente tem ali naquele momento, né? Se tem problemas de dinheiro, você pede alguma coisa relacionada a dinheiro, a trabalho. Se você tem algum problema de relacionamento, você pede também. Algum problema de saúde e assim vai, né? Claro que a maioria das pessoas eu acho que acaba pedindo também, né? Ali alguma coisa de espiritualidade e tudo mais, né? Porque tá envolvido ali e a ferramenta é uma ferramenta de iluminação, então a pessoa acaba pedindo, mas no fundo o que a gente quer é resolver os problemas, né? É tirar da sua frente aquelas coisas que não estão dando certo. E quando a gente faz isso, a gente não imagina o que é que vai vir pela frente, né? E existem problemas que a gente tem que são tão profundos que não vai ser 3 meses que vai resolver. E isso é falado durante as palestras, no caminho de palestras, só que a gente não percebe. A gente acha que a gente vai pedir e aquelas coisas vão se resolver, e aí a nossa vida vai ser boa e tá tudo certo, né? Mas não é isso, né? Claro que as coisas se resolvem, só que elas se resolvem num processo. Então você vai ter que tirar aquilo que você tem dentro de você e abrir um espaço para que venha algo novo. Você tem que tirar as crenças, você tem que revisar o que você viveu e o que você está sendo. Então, assim, a gente às vezes não tem o autoconhecimento de saber nem o que pedir. E aí a gente vai e pede as coisas que a gente acha que seriam as melhores coisas que poderiam acontecer na nossa vida, só que a gente não tem o mínimo preparo para receber essas coisas na nossa vida. Se, por exemplo, eu não pedi dinheiro na primeira onda, né? Mas se eu tivesse pedido dinheiro e aí eu ganhasse na Mega Sena, hoje em dia, 4 anos depois, eu já teria perdido todo o dinheiro. Isso eu tenho certeza absoluta. Se eu pedisse para dar certo o meu relacionamento com a pessoa que eu estava, eu poderia ter dado certo? Poderia resolver. Só que assim, eu não teria aprendido tudo que eu aprendi sobre eu mesma. E aí a pessoa ia ter mudado de repente e ficado melhor, e eu nunca ia aprimorar as coisas que eu precisava aprimorar. Então, assim, quando a gente solicita, a gente imagina aquele pedido sendo atendido da forma que você imaginou. Só que não é dessa forma. Aquela coisa vai se resolver num processo que às vezes vai rodar um tempão para você conseguir resolver aquilo, né? Então, assim, tudo que vem na onda, eu tenho certeza absoluta que se resolve. Só que não é no nosso tempo. E não é da forma que a gente imagina, né? Quando eu pedia alguma coisa sobre relacionamento, eu pensava em vir uma pessoa maravilhosa ou que aquela pessoa que eu estivesse se tornasse maravilhosa. Mas eu nunca pensei que, na verdade, quem tinha que se tornar maravilhosa era eu, para eu poder atrair uma pessoa igual a mim. Então, essas coisas que a interpretação que a gente faz é muito material, é muito imediatista. E não é assim que funciona. A gente tem que mudar primeiro dentro para que as coisas mudem fora. E assim, eu vivi muitas catarses? Vivi. De repente, a pessoa que está ouvindo fala, nossa, mas só aconteceu coisa ruim com ela?
Não aconteceu só coisa ruim, aconteceu coisa boa. Mas, na verdade, as coisas que teoricamente, né, que a gente classifica como ruim, não são ruins, são as mudanças mais preciosas que aconteceram na minha vida. E são as coisas que fizeram o alicerce para eu conseguir ter a vida que eu tenho e para eu conseguir a vida que eu ainda desejo, né? Muitas coisas foram resolvidas até o momento presente? Foram. Muitas coisas ainda tem que se resolver? Tem. Não acaba nunca. Isso é uma coisa que eu também adquiri a consciência com o tempo. Não vai se resolver nunca. Nunca você vai estar feliz, realizado e satisfeito com tudo, perfeito. Não. Você sempre vai ter uma coisa a mais para evoluir. A cada degrau que você sobe, você vê que lá na frente tem outro. Então, você vai precisar subir, porque a evolução não pode parar. Então, a gente vai morrer e vai nascer de novo, ou vai estar em outra dimensão. O que for que acontece depois da morte, ainda vai ter que evoluir. Independente de quanto a gente já evoluiu, o caminho não tem fim. Então, assim, saída da zona de conforto é para sempre. E isso é uma das coisas que mais assustam, acho que a maioria das pessoas, porque me assustava muito. Saber que, assim, a partir do momento que você inicia um caminho, você não tem saída, você vai ter que sempre ir para o próximo passo. Você vai ter que continuar evoluindo. Se você conquistou uma coisa, você vai ter que manter e vai ter que fazer aquilo crescer. Se você atingir um nível espiritual, intelectual, qualquer coisa, você vai ter que superar aquilo e ir para o próximo passo, né? Então, assim, é uma coisa que é a longo tempo. E é uma situação que a gente não gosta. Ninguém gosta de pensar em nada a longo tempo. Quando você fala assim, vou começar a guardar dinheiro, eu tenho tanto por mês para guardar. Aí você pensa assim, nossa, mas vai demorar não sei quantos anos para eu ter o dinheiro que eu desejo para comprar o que eu preciso. Aí, o que você faz? Não guarda nada. Só que quando passa o tempo, e aí passa os anos que você deveria ter guardado dinheiro, você pensa assim, nossa, se eu tivesse naquela época guardado, agora eu teria. E aí você percebe que você está na mesma situação, pode estar um pouquinho melhor, né? Ou até pior, não sei. Mas a gente sempre pensa, eu deveria ter feito. Só que quando a gente pensa nisso no presente, a gente não faz, né? E assim, essa evolução que a gente tem com a ressonância, ela é muito mais rápida. Então, se a gente começou e já começa a acontecer as coisas e a gente desanima, simplesmente a gente vai voltar tudo para trás e entrar de novo na mesma zona que a gente já estava, né? Então, assim, envolve muita confiança de que as coisas vão dar certo, envolve objetivo, você tem que saber onde você quer chegar e ir em direção a isso, custe o que custar, mesmo que tenha barreiras, mesmo que tenha medo. E assim, tem que ter paciência, não vai ser imediato. As coisas vão se resolvendo aos poucos, conforme o tempo vai passando, e a cada dia você descobre uma coisa a mais, e cada mudança que a gente faz reflete imensamente lá na frente, só que precisa de tempo. E às vezes a gente não quer esperar o tempo necessário para que todas as coisas resolvam. Só que a gente fica às vezes 30, 40 anos no mesmo padrão, vivendo do mesmo jeito, e aí a gente quer mudar tudinho em 3 meses com uma onda. E não vai resolver.
São anos de processo. Só que assim, a ressonância te ajuda a que esse processo seja mais rápido. Só que assim, o sofrimento, a catarse, vai vir também mais rápido, né? Ela vai chegar antes. Só que se você for ver na sua vida, você sempre teve esses momentos de sofrimento. Só que eles eram espaçados porque o seu passo era lento. Quando você começa a andar mais rápido, os obstáculos começam a ficar um mais próximo do outro. Só que assim, não tem outra saída, você vai ter que passar. Por quê? Se você tem uma crença e ela não é saudável para você, você só consegue passar para outra crença se você sair daquela. Então, não tem muita saída, né? Tem que ter paciência e fazer o que tem que ser feito, né? Na história que eu já contei para vocês, estava indo tudo maravilhoso. E aí eu, como o professor fala, coloquei o pé no freio. Quando eu me vi ali tendo que arriscar tudo por um emprego que eu ainda não me sentia segura, mas que era o que eu queria e que eu tinha conseguido, eu simplesmente voltei. Não quis, tive medo e voltei para trás. E nisso, muitas coisas foram acontecendo, porque aí a gente desanima, a gente se decepciona com a gente mesmo, não era o que era para ter sido feito, mas é aprendizado também, né? Eu depois, claro que ficando ali, vai abrindo outras possibilidades, né? Eu fiz uma escolha que ali no momento eu regredi, porém, o universo te dá outras opções, outras possibilidades, se você continuar tentando melhorar. Então, assim, houve outras oportunidades. Então, o que eu queria deixar para vocês é essa reflexão de que não tem como mudar de um dia para o outro. A ressonância é milagrosa? Claro que é, gente. Eles fazem uma onda que entra na sua mente, no seu subconsciente e muda a sua vida. Só que assim, a velocidade que isso acontece vai variar. Tem coisas que você vai resolver de imediato e tem coisas que vai demorar, porque são coisas mais profundas e que requer um outro tipo de mentalidade que envolve muitas coisas. De repente não é só uma crença, mas um sistema todo que você vai ter que mudar. E a gente às vezes não consegue nem enxergar essas questões que a gente tem dentro da gente. Se a gente soubesse quais são as crenças que atrapalham, a gente ia lá e mudava, pronto, acabou. Mas a maioria das vezes a gente nem sabe quais são as crenças que regem a nossa vida e que dão os resultados que a gente tem. Eu acho que é isso. Amanhã eu vou colocar o vídeo da quarta onda e ainda tem mais ondas pela frente e assim que eu for tendo ideias, eu vou colocando alguns vídeos no meio que não seja de história, mas que sejam vídeos que sejam de ensinamentos aí dentro do que eu posso oferecer hoje com o meu nível de consciência que eu tenho hoje. Tá certo? Agradeço, quem puder curtir, se inscrever no canal, eu agradeço. Isso daqui não tem uma intenção de monetizar, nem nada disso. Eu só quero mesmo fazer a minha parte dentro daquilo que eu me propus. Por quê? Eu ganhei muitas coisas, eu fui imensamente abençoada. E aí eu preciso ajudar alguém, né? Eu preciso que alguém receba ali as coisas e se veja naquela situação e possa, de repente, ter uma luz ali com o que eu passei, uma situação parecida e a pessoa vai ter um start, uma virada de chave com aquilo que eu estou dizendo. É só isso que eu desejo.
Eu desejo mudar, nem que seja a vida de uma pessoa, mas eu preciso retribuir tudo que eu ganhei, porque foi muita coisa, foi muita coisa. Eu não tenho como mensurar mais o tanto de coisa boa que já aconteceu na minha vida. E aí eu tenho que contribuir de alguma forma com as pessoas. Tá certo? Muito obrigada. Tchau, tchau.